Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 9 de junho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, as qualificações dos presbíteros e diáconos. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente ter essa impressão, essa realidade sobre a palavra dessa semana, Senhor Jesus, que essa palavra da semana não é só para presbíteros e diáconos, mas é para nos mostrar que a função deles é cuidar das igrejas. A palavra vem através dos apóstolos, mas essa palavra é direcionada pelo Espírito. O apóstolo ele foi colocado ali para fazer o que ele quer, falar o que quer. Ele tem uma responsabilidade diante de Deus, ó Senhor Jesus, de transmitir o encargo. Isso vai se dar através do Espírito. E para isso o Senhor colocou, nas igrejas os irmãos de frente, presbíteros e diáconos, aqueles que vão servir, aqueles que vão observar as coisas com discernimento, Senhor Jesus, para transmitir para nós o mesmo sentimento. E qual é o encargo, então, na verdade, daqueles que estão na liderança? É saber ouvir o Espírito. É através do Espírito que o Senhor vai realizar todas as coisas. Se o Espírito está falando, se o Espírito está transmitindo algo, é nossa obrigação ouvir. Por isso que precisa ficar claro para nós que isso aqui não é só para presbíteros e diáconos, mas é para todos os irmãos, porque todos nós precisamos almejar servir o Senhor, ouvir o Senhor. A gente precisa ter essa preocupação de ser aqueles que ouvem o Senhor. A gente precisa aprender a ouvir, não como indivíduos, mas como igreja, em prol da vontade do Senhor. A gente não vai conseguir realizar isso sozinho. O Espírito precisa de nós e nós precisamos do Espírito para realizar todas as coisas na fé, em Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que Ele também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. Ó Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. Ó Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus. E agora ler com oração. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A comunhão dos presbíteros com os apóstolos. Ó Senhor Jesus. Os apóstolos são enviados pelo Espírito Santo para gerar igrejas. Uma vez levantada uma igreja, o apóstolo a entrega aos cuidados dos presbíteros e vai a outro lugar, a fim de cumprir sua comissão de levantar o testemunho da igreja. Assim, a administração da igreja em determinada cidade é responsabilidade dos presbíteros. Eles a conduzem, cuidando das finanças e principalmente do aspecto espiritual. A igreja tem autonomia financeira e administrativa. Apesar disso, nunca devemos esquecer que ela precisa estar ligada à obra que o apóstolo faz. Pensar diferentemente disso é um equívoco. A igreja é local e autônoma administrativamente. Contudo, de acordo com a Bíblia, deve existir comunhão entre as igrejas e os apóstolos. Ó Senhor Jesus. Para melhor compreensão disso, leiamos
uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Esse é um trecho da carta que Paulo escreveu para os Colossenses, a qual foi estendida para a igreja em Laodiceia. E por sua vez, a carta de Laodiceia também seria lida pelos Colossenses. Isso evidencia a comunhão entre as igrejas. O apóstolo envia para determinada igreja uma carta, e esta também é lida por outras. Isso também demonstra que existe comunhão entre as igrejas na palavra falada pelos apóstolos, gerando um vínculo entre elas, o que é positivo e necessário, pois nenhuma igreja deve ficar isolada. Essa relação fica ainda mais clara ao lermos Apocalipse. Quando João escreve para as 7 igrejas da Ásia, há um mesmo versículo que se repete nas 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças ao Senhor, o Espírito está falando às igrejas. E nós, amados irmãos, temos a obrigação de ouvir as palavras que o Espírito nos fala por intermédio dos apóstolos, os quais nos transmitem vida por meio da palavra profética. Ó Senhor Jesus. Voltando ao assunto da função dos presbíteros, isso também é abordado em 1 Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Querido leitor, você percebe por esses versículos que o presbítero é visto como um mártir, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo? Ó Senhor Jesus! Isso indica que ao exercer bem sua função, os presbíteros inevitavelmente passarão por sofrimentos. Entretanto, se estiverem dispostos a testemunhar os sofrimentos de Cristo, terão uma glória reservada para eles, pois serão coparticipantes da glória a ser revelada. Irmãos que são presbíteros, dediquem-se à sua função, pastoreiem sua igreja e guardem a palavra profética que lhes servirá de guia para dar direção e também servirá de alimento para todos os irmãos. Como Paulo, permitam-se desgastar pela igreja. Os sofrimentos lhe darão o crescimento, a maturidade que precisam para ser glorificados. Lembrem-se de que não podemos cuidar dos irmãos como dominadores, apenas dando-lhes ordens. Antes devemos tornar-nos modelo do rebanho. Fazendo assim, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é a promessa que Deus reservou aos presbíteros, que pastorearem bem suas igrejas. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Porque os presbíteros precisam estar vinculados aos apóstolos. Ó Senhor Jesus! É para gerar um ensinamento saudável, né? Senhor Jesus, mas tudo debaixo da direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, ser apóstolo não é só chegar e nomear, olha, agora eu sou apóstolo, essa aqui é a minha igreja, que vão me seguir. Senhor Jesus, não, o apóstolo não é gerado por si mesmo, ele é gerado pelo Espírito. É o Espírito que envia. Né? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Senhor Jesus, mas o apóstolo não pode estar em todo lugar. Ele manda a sua palavra, né, que é o discernimento a respeito da palavra de Deus, né? E a gente precisa ter comunhão, assim como no início de Atos, né? Havia uma comunhão do ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos estavam ensinando algo da parte de Deus. Era o próprio Senhor falando, né, através deles. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma. Mas os presbíteros precisam fazer o quê? Administrar a igreja. Né? O apóstolo tem que levantar igrejas, tem que levar essa palavra, dar direção para os irmãos. Mas quem vai levar tudo isso a ser cumprido, né, da maneira do Espírito são aqueles irmãos que foram colocados na frente. Aqueles a quem o Senhor confiou, Senhor Jesus, para ser modelo. Não é para ser dominadores, não é para mandar. Senhor Jesus, estar na frente é sofrer, né? É receber os primeiros ataques, é receber os ataques mais fortes. Ó Senhor Jesus. Por isso precisa ter clareza. Né? A gente precisa tocar na palavra profética, porque é ela que vai servir de guia para dar direção. Senhor Jesus. E é isso que traz para nós toda essa bênção.
traz para nós esse vínculo, Senhor Jesus, de todas as igrejas com a palavra do apóstolo. Um está tendo uma dificuldade, outro está tendo outra, Senhor Jesus, mas a gente vai tendo comunhão entre as igrejas para que a palavra que está vindo através do Espírito seja praticada. Por isso que a gente realmente precisa perceber, né, aqueles que o Senhor tem direcionado, né, para trazer para nós, né, um guiar através da palavra. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: modelos em ouvir e seguir o Espírito. Senhor Jesus, como mostrou, né, o presbítero ele tem uma função, ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Ó Senhor Jesus, e não pode fazer isso de qualquer jeito. Precisa realmente perceber, olha, eu preciso ser modelo no exercício do Espírito. Eu preciso exercitar o Espírito, preciso ouvir, né, aquilo que o Espírito está falando, Senhor Jesus, para poder seguir. Não é da direção da minha cabeça, mas é sempre diante do Senhor, né, ali com intimidade, Senhor Jesus, com temor e tremor, com santidade, ó Senhor Jesus, né, exercitando o Espírito para que o Senhor possa direcionar todas as coisas. A gente precisa realmente, né, ajudar, cooperar uns com os outros, mas com a verdade. E a verdade é o próprio Deus, não é a nossa opinião, é aquilo que Deus quer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né, quando Pedro fala aqui, né, a gente pastorear o rebanho de Deus, que há entre nós, não é por constrangimento, Senhor Jesus, mas espontaneamente, mas como Deus quer. Ou seja, a vida tem que gerar de nós espontaneamente. Então a gente precisa, Senhor Jesus, né, exercitar o Espírito, né? Como dar o exemplo, né, de alguém que está fazendo exercício físico. Senhor Jesus, se tem algo, né, a pessoa está fazendo exercício físico, está aumentando a massa muscular, está ficando mais forte, aí tem um negócio que é um pouco mais pesado para carregar, aí é algo espontâneo, a pessoa, né, aumentou a força, ela vai lá e consegue pegar. Agora, se uma pessoa fala que está fazendo exercício, mas não está, tem que pegar um negócio mais pesado, ela vai pegar, mas com um sacrifício muito maior. Não vai ser algo tão espontâneo por falta de exercício. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, pelo exercício espiritual, por receber a palavra saudável, a gente tem um viver espontâneo, né? Uma saúde espontânea, Senhor, para gerar aquilo que é do Espírito. A gente precisa perceber isso. Ó Senhor Jesus. Eu já vi pessoas criticando liderança e tal, e reclamando disso e daquilo, e várias vezes eu já usei essa palavra. Falei, olha, a gente precisa perceber o seguinte, a Bíblia mostra para nós aqui, né, tem que pastorear, né, tem que cuidar, e a Bíblia fala, olha, está sendo encomendado a você, está sendo colocado, está sendo confiado a você, Deus está confiando. Então o Senhor colocou aquela pessoa ali, não foi de qualquer maneira, não foi de uma hora para outra, houve um trabalhar, Senhor Jesus. E se Deus confiou naquela pessoa, a gente também precisa aprender a confiar. Ó Senhor Jesus, a gente tem que seguir a direção do Espírito. Não é porque as coisas não estão sendo feitas do meu jeito, né, da maneira que eu queria fazer, Senhor Jesus, que eu tenho que me rebelar e fazer do meu jeito. Não, a gente precisa confiar. A gente precisa ser conduzidos juntos. E o Senhor vai alinhar, né? Se tiver alguma coisa sendo feita que não é da maneira de Deus, é o Senhor que vai julgar. Então o Senhor estabeleceu, Senhor Jesus, e Ele sabe até onde cada um aguenta a disciplina dele. Então a gente não pode ser fazendo de qualquer jeito. Eu sempre dou esse exemplo, né? O povo ali, para entrar em Canaã, né? 12 espias, 10 falaram mal, levaram o povo todo a murmurar. Só 2 ficaram firmes, Josué e Calebe, Senhor Jesus, né? E aí o Senhor podia falar, vocês estão firmes, entrem em Canaã e eu vou lidar com o resto do povo. Não, todo mundo vai rodar no deserto 40 anos até cair o cadáver de todo rebelde. Aí sim, a nova geração, né, que seguiu o modelo adequado vai poder entrar. Mas Josué e Calebe tinham que estar ali no meio para servir de modelo. O povo murmurava, reclamava, ouvia um monte de coisas. Senhor, eles estavam no meio, sujeitos às mesmas coisas. Mas no final de tudo, Senhor Jesus, puderam declarar, olha, a gente está com o mesmo vigor que a gente tinha 40 anos atrás. Então, eles tinham 45, depois de 40 anos estavam com 85 e estavam cheios de disposição, porque se encheram dos ensinamentos saudáveis de Deus, né? Se encheram daquilo que Deus tinha preparado, não caíram na murmuração, não caíram no erro, Senhor Jesus. E como os irmãos estão falando na palavra profética, né? São os sobreviventes.
né? A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Os irmãos estão mostrando para nós que é aquele que sobreviver, Senhor Jesus, aquele que continuar com vida. Os ensinamentos dos apóstolos trazem vida para nós. E eu sempre procuro falar para os irmãos, né, que a gente precisa ter sempre uma lição de humildade. A gente viu no dia de ontem mostrando quantos problemas foram gerados em Éfeso, e isso precisa ficar como lição para nós, Senhor Jesus. A gente não pode cair nos mesmos erros. A gente precisa realmente ouvir o Espírito. Eles receberam tantos ensinamentos, tanta coisa boa, mas começaram a comparar, misturar os ensinamentos com outras coisas. A gente precisa ter clareza, olha, isso aqui é do Espírito, isso aqui eu trouxe como meu conceito. Isso aqui é que é importante. Se você começar a dar importância para o Espírito, as outras coisas que você acha tão importante, você vai ver que não tem tanta importância assim. Ó Senhor Jesus. Mas realmente a gente precisa da palavra. A gente precisa tocar nessa palavra que é de Deus. E a igreja em Éfeso ela é muito importante, né? Como ele cita na mensagem que ela é a primeira. Ela foi 3 anos ali, muito labor, muito sofrimento para gerar essa igreja, e ela deveria servir de modelo. E o Senhor continuou investindo, o Senhor não desistiu. Ó Senhor Jesus. E hoje, para a gente poder continuar nesses ensinamentos saudáveis, a gente precisa guardar, né, a palavra da verdade, né, uma palavra carregada da realidade de Deus. E isso é o que a gente espera que os irmãos que estão à nossa frente tenham. Eles tenham, né, isso guardado dentro deles, bem firme, Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber que o Senhor está mostrando para nós, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, às vezes a gente tem dificuldade. E aí o Senhor coloca irmãos que têm mais maturidade, que conseguem identificar. Aí a gente pega um exemplo agora, por exemplo, né, o exemplo de Samuel. Né? Samuel estava lá no templo, servindo Eli. Um dia o Senhor chama Samuel, fala, Samuel. Ele levanta, vai até Eli e fala, me chamou? Ele fala, não. Aí ele volta a dormir, depois ouve, Samuel. Ó Senhor, ele volta lá em Eli, não me chamou. Aí Eli, que tem, né, mais experiência, percebeu, olha, quando você ouvir chamar de novo, fala, eis-me aqui, Senhor. E ele obedeceu. Quando ouviu de novo, Samuel falou, eis-me aqui, Senhor. Aí ele percebeu que era o próprio Deus falando. Mas às vezes a gente não consegue identificar o falar de Deus. Então a gente precisa nos achegar àqueles que têm mais experiência. Como a gente já viu, né? A palavra presbítero, Senhor, isso quer dizer ancião, quer dizer alguém que é experimentado. Ele tem experiência de vida. Eli podia ter os defeitos dele, um monte de coisa, mas ele percebeu, Samuel, o Senhor está te chamando. Fala, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele ajudou o irmão, né? O irmão Samuel, né? O Samuel ali, né? Senhor Jesus. Depois virou sacerdote, né? E mudou a era. Samuel foi muito usado pelo Senhor. E ele ajudou ele a ouvir, a identificar o Espírito. Então é o que ele mostrou para nós aqui, olha, os apóstolos são enviados pelo Espírito para gerar. A igreja é levantada e ela precisa ser entregue. Imagina uma pessoa ter que cuidar de uma cidade de longe, não tem como. Então ele coloca pessoas ali que estão perto, ó Senhor Jesus, para poder cuidar mesmo, lidar com as questões, né? As questões de finança, as questões de administração e também a questão espiritual. Mas isso não pode estar desligado daquilo que o apóstolo está fazendo. O apóstolo fez tudo através do Espírito. E agora precisa dar continuidade também através do Espírito. Então a pessoa do presbítero, né, do diácono, então, aqueles que estão servindo, precisam fazer isso no Espírito. E aqueles que, né, e todos os irmãos precisam ser aqueles que desejam servir o Senhor. E para ser introduzido no serviço, a gente precisa aprender a exercitar o Espírito. Vão acontecer erros, vão acontecer situações, mas é a vida. E tudo isso vai servir de aprendizado. Eu sempre procuro falar para irmãos, olha, a gente precisa exercitar a palavra. Se você não exercitar a palavra, você não dá importância para a palavra. Hoje, quantos irmãos têm dificuldade de acompanhar o alimento diário, de acompanhar a palavra profética, porque acha longo, acha isso, acha aquilo? Senhor Jesus, porque não exercita a palavra. Se você exercitar a palavra na sua vida, o dom de falar, né, de falar para o Senhor, de orar as palavras da Bíblia, você vai ver que Deus vai dar uma continuidade. Né? Até alguns irmãos já falaram para mim, poxa, mas às vezes você está falando no final do vídeo e de repente
Você fala rápido, ele termina o vídeo rápido e parece que ficou faltando alguma coisa. Senhor Jesus. Aí eu até já tive comigo com alguns irmãos e falei, olha, se você teve essa impressão, então você está no caminho certo. Porque é justamente isso. Aqui eu não vou conseguir falar tudo o que tem para falar. Os apóstolos também têm trazido para nós palavra, e eles também não têm conseguido falar tudo o que tem que falar. Mas eles estão procurando a direção do Espírito. E agora o que cabe a nós? Está ouvindo, ó Senhor Jesus, aquilo que o Espírito está falando, não é só ouvir ali exatidão, palavra por palavra, mas também entender a direção que o Espírito quer dar. Por isso que a gente precisa manejar bem a palavra, tem que ter discernimento espiritual, porque o Espírito está falando algo, a gente precisa entender usando a própria palavra de Deus. Então, os apóstolos vão ter falado isso, olha, espero ter conseguido transmitir para você todo o encargo, não sei se eu consegui, mas que o Espírito complete a palavra para você. Os irmãos têm falado isso para nós, e esse tinha sido o meu sentimento também. Às vezes parece que ficou faltando algo, não é. É para iniciar um raciocínio, né, um desfrute diante de Deus, e depois que chegar no final do vídeo, é para vocês continuarem, cada um tem que continuar. A gente ouve a palavra do apóstolo, quando acaba o vídeo ali, não acabou minha comunhão com Deus, não. Ali eu começo a pegar ali, resumir, ver qual é o sentimento do apóstolo, o que foi colocado ali, né, o hino que vem no final, o compartilhar dos irmãos, e eu vou considerar tudo aquilo diante do Senhor para poder pegar o máximo. E aí o Senhor vai dando discernimento através da palavra. Senhor Jesus. Então é a mesma coisa que a gente está lidando com um vídeo aqui, um dia de cada vez do alimento diário, e chega no finalzinho, acabou aqueles minutos ali, mas a comunhão com o Senhor tem que continuar. Isso que ele mostrou aqui. Olha, tem que ter a comunhão da igreja com os apóstolos. Senhor Jesus. O ensinamento dos apóstolos veio, está na Bíblia. Senhor Jesus. E hoje o Senhor também envia apóstolos. Hoje existem doutrinas que estão ensinando os irmãos que não existe mais apóstolo. Quem crê em apóstolo, ele está seguindo após um tolo. Ó Senhor Jesus. Porque as pessoas se decepcionaram com o sistema religioso, já viram muitas pessoas abandonarem isso e aquilo e criar a própria igreja e se denomina apóstolo. Se na época de Paulo já tinha alguns que se denominavam apóstolos, por que hoje não vai ter? Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa ter discernimento. Sem apóstolo não há edificação. A Bíblia fala que a igreja, ela é edificada. Em Efésios mesmo fala, né? Efésios 2, se eu não me engano, né? Que a igreja, ela é edificada sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas. O apóstolo é o enviado de Deus para trazer para nós a direção do Espírito. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus em cima do ensinamento do apóstolo. Depois tem que vir o mestre, o pastor, Senhor Jesus, tudo isso ensinando a mesma palavra. É a palavra que veio do Espírito, por isso tem que exercitar o Espírito, para identificar. Ó Senhor Jesus, como já dei exemplo aqui várias vezes, às vezes eu questiono o Senhor, né? Não é questionar por questões de incredulidade, ou por duvidar, ou por querer ir contra Deus, mas questionar para querer ficar mais claro. Senhor, conta isso daqui, é para fazer? É desse jeito aqui? E tem coisa que Deus me explica. Olha, tem que fazer isso aqui por causa disso, por causa daquilo. Tem coisa que Deus não explica, ele só fala sim ou não. Ó Senhor Jesus, tem que fazer isso aqui, Senhor? Sim. É desse jeito mesmo? Não. Ó Senhor Jesus, e ele não explica. Mas por quê? Ele está vendo como é que está a minha obediência. Deus falou, eu estou claro que aquilo ali é a vontade de Deus, eu não posso contrariar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, a gente precisa aprender a ter comunhão com o Senhor, ter comunhão na palavra. Essa palavra, a gente vai sempre ficar com a impressão que está faltando alguma coisa, porque a gente precisa ir diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou, olha, nas 7 cartas, 7 igrejas, foi falado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, mas como é que eu vou saber se eu estou lá no B? Se você estiver no Espírito, você vai ouvir. Então é isso que a gente precisa fazer. Por isso que foi 7 vezes. E ele mostrou para nós, a gente tem obrigação. Se o Espírito está falando, eu tenho obrigação de ouvir. Então por isso que hoje Deus ainda precisa do apóstolo. O apóstolo é o enviado de Deus. Senhor, não é você se achar, eu sou inteligente, eu sei falar. Não, é se Deus te enviou ou não. A gente precisa realmente ir diante do Senhor. Pode enganar a pessoa, mas não vai enganar o Senhor. A gente precisa realmente estar com o coração puro, né, para ter clareza daquilo que você foi enviado a fazer, aquilo que não.
Ó Senhor Jesus. Mas como Ele mostrou, esses ensinamentos estão vindo para nós como vida, por meio da palavra profética. Mas eu preciso aprender a ouvir, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que aprender a ouvir como igreja. Não pode ser só para mim. Isso aqui é bom para mim, mas vai prejudicar os outros irmãos. Não, tem que ouvir tudo aquilo que é para a igreja, mesmo que seja prejuízo para mim. Por isso que ele falou, eu preciso ser como um mártir. Não é um mártir de dar a vida e tal, mas o princípio do mártir de se entregar, né? Senhor Jesus, de não medir esforços, de sofrer, mas por causa da glória de Deus. Sofrer para alimentar, sofrer para ser modelo. Tem coisas que os outros podem fazer e você não vai poder fazer, para guardar a consciência dos irmãos. Não é porque, é errado, não é, mas para o outro não ser levado a pensar errado. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Ele quer que a gente fique no Espírito. A gente manter uns aos outros no Espírito, Ele vai poder, através do Espírito, completar a palavra na nossa vida. Que a gente realmente aprenda a ouvir o que o Espírito está falando. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.